Aleluia. Quem pode dar glória a Deus, irmãos amados? Quando chegar ali no céu, te adorarei. Mas enquanto não chegar, eu te adoro aqui na terra mesmo. Amém? Glória ao nome de Jesus. Convidamos o pastor Erivaldo para assumir ali o atril, nos ajudar. Glória a Deus. Amanhã eles estarão na Jatiuca, irmãos. Se alguém amanhã não tiver escala, quiser estar ali com o pastor Ederaldo na Jatiuca, eles estarão lá adorando a Deus no culto ao Senhor. Amém? Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar meditando na santa e gloriosa palavra de Deus. Amém? O texto que nós lemos desde alguns dias é: e sede, o que, meus amados irmãos? Agradecidos. Nós temos falado, irmãos, que a gratidão é a característica de uma pessoa cristã. Na realidade, a gratidão deveria ser a característica dos seres humanos. Para a pessoa ser humano, tem que ser agradecido, tem que ser grato. Um ser humano que não é grato, ele perde a dignidade humana. Não é um ser humano. É pior do que um animal. Porque os animais, eles são agradecidos. Se você cuidar bem de um cãozinho, o que é que ele vai fazer com você, aquele cãozinho? Ele vai ser agradecido. É verdade ou não é, irmãos amados? Qualquer animal que você cuidar bem, até mesmo os animais selvagens, eles são agradecidos. Glória a Deus para sempre e eternamente. Amém? Meus amados irmãos, nesta noite nós vamos ver pessoas agradecidas. Vamos continuar, Deus permitindo, abrindo o leque. Nós vamos continuar vendo pessoas agradecidas. Vamos abrir no segundo livro do profeta Samuel. Glória a Deus. Capítulo 21, segundo livro do profeta Samuel. Capítulo 21, versículo 15. Versículo 16 e versículo 17. Glória a Deus. Por favor. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém. Meus amados irmãos, aqui nós vemos um caso que se deu na velhice do rei Davi. Neste texto em apreço, irmãos, Davi já não era mais jovem, já era um ancião, um soldado velho, um guerreiro, veterano, um homem que tinha dado a vida por Israel, um homem que tinha pelejado as pelejas do Senhor. Mas a pessoa, quando fica velha, ainda pensa que é jovem. Glória a Deus. Quase sempre é assim, não é verdade? A pessoa pensa que ainda é quem era, né? A mente fica jovem, o corpo envelhece, e a mente fica jovem, e a pessoa pensa que ainda tem a força que tinha, que ainda pode subir. Um dia desse, um irmão me falou, o irmão está aqui presente, que o sogro dele, de 80 e tantos anos, subiu numa escada para consertar a biqueira em cima do telhado. Glória a Deus. Isso chama-se suicídio. Glória a Deus. Não é verdade, irmãos amados? Subiu para consertar uma biqueira. Uma biqueira não, uma telha quebrada. Glória a Deus.
Então, irmãos amados, Davi também pensou que ainda era gente forte, saudável. E Davi foi para a guerra, com os meninos, com os jovens, com as pessoas mais novas do que ele, com os sobrinhos, porque Abisai era sobrinho dele, né? E Joabe também era seu sobrinho, Azael também era seu sobrinho. Ora, sempre os sobrinhos são bem mais jovens do que os tios, né? E ele foi com aquela moçada, com aquela juventude para a guerra. Eles eram os filhos de Zeruia. Zeruia era irmã de Davi. E, meus amados irmãos, eles foram e Davi disse: eu vou também. Eu ainda sou gente. Eu ainda guerreiro. Eu ainda derrubo 10 de uma cabeçada, né? E foi Davi para a guerra. Mas, meus amados irmãos, não era que Davi queria se exibir. Não era que Davi queria se exaltar. Não era que ele queria acumular glória, acumular coroa, porque ele já estava provado. O serviço dele para Deus já estava provado. Ele não tinha mais que provar nada. Aquilo ali era zelo por Deus. Aquilo ali era zelo pelo Senhor. Glória a Deus. Aquilo ali era dedicação a Deus. Ele queria ver a guerra do Senhor vencendo e o reino de Deus avançando. E ele foi. Quando ele chegou lá, irmãos, ele encontrou com um inimigo terrível. O versículo 16. Entre os filisteus havia um inimigo feroz. Por favor, repita, pastor Erivaldo. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Meus irmãos amados, que tinha um gigante lá, chamado Isbi-Benob. Aqui tem. Parece-me que ainda era parente de Golias, era da família de Golias que ficara vivo. E, meus irmãos, a Bíblia diz que só a lança dele pesava 300 ciclos. Cuidado para não dizer quilos. Glória a Deus. Pesava 300 ciclos, que agora me foge. Não deu tempo de pesquisar quanto é o ciclo para nós multiplicarmos. Né? 3,6 kg. Coisa boa, né, irmão? Glória a Deus. A internet tem seus males, mas tem seus bens também, né? Glória a Deus. Tem suas misérias, né? E tem também seus bens. Então, irmãos amados, entre 3,6 kg para 4 kg. Uma lança que pesava quase 4 quilos, certamente revestida de bronze. E aquele bicho enorme partiu para Davi com a lança. Glória a Deus. Porque, irmãos, às vezes aparece na nossa vida gigantes. Aparece na nossa vida os Isbi-Benob com lanças de quase 4 quilos para nos atravessar, para nos cortar. Mas, meus amados irmãos, existe um Deus maior do que Isbi-Benob. Quem pode dizer glória a Deus por isso, irmão, né? Existe um Deus maior do que o gigante. Existe um Deus maior do que a lança, do que o dardo. Glória a Deus. Irmão, porque o diabo tem raiva de quem guerreia as guerras de Deus. Quem peleja por Jesus, quem trabalha com sinceridade, o inimigo tem ódio. Então, irmãos amados, nós vemos aqui uma coisa interessante, é que a Bíblia diz, meus irmãos, que o gigante foi para cima de Davi. Glória a Deus. Vamos ver aí, né, o versículo 17. Mas Deus trabalha, Deus tem vaso, Deus tem maneira de trabalhar. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vai usar alguém. Se você não pode se defender, Deus vai usar alguém para defender você. Aleluia. Quem é essa pessoa? Quem foi essa pessoa que Deus usou? Na realidade, irmão, não foi Abisai, foi Deus. Mas Deus usa instrumentos.
Deus usa vasos. Deus usa pessoas. Glória a Deus. Vamos ver aí quem Deus usou. Versículo de número 17. Glória a Deus. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Pronto, somente até aí. A Bíblia diz que Deus usou Abisai, que era filho de Zeruia, irmã de quem, meus amados irmãos? De Davi. Glória a Deus. E ali o Abisai entrou no meio entre Davi e o gigante. E Abisai feriu o filisteu e o matou. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, o socorro vem de Deus. Nós sempre dizemos no final, na bênção apostólica, o nosso socorro vem do Senhor. Que fez o quê, meus amados irmãos? Os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Diga glória a Deus nesta noite. Nosso socorro vem do Senhor. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que Deus usou Abisai. Mas aí a tropa de Davi fez uma reunião. A tropa de Davi fez uma reunião rápida quando terminou a batalha. E eles tomaram uma deliberação. Eles tomaram uma decisão. Glória a Deus. Versículo 17, por gentileza. Glória a Deus. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aleluia. Meus irmãos, aquela tropa de elite de Davi, os 37 valentes, fizeram uma reunião de emergência e tomaram uma deliberação e disseram: Davi, o Senhor não vai mais sair conosco a peleja. A partir de hoje, nós vamos pelejar e o Senhor vai ficar em casa. O Senhor vai ficar no palácio. Por quê? Porque se o Senhor morrer, vai apagar o que, meus amados irmãos? A lâmpada de Israel. Porque uma lâmpada, qual é o objetivo de uma lamparina? Qual é o objetivo de um candeeiro numa terra que não tem energia elétrica? Qual é, meus amados irmãos? Iluminar. Um homem de Deus, um homem de vida, um homem de exemplo, um homem que tem doutrina, um homem que tem a palavra, um homem que ilumina as trevas, um homem que bota as trevas para correr, as trevas da ignorância, as trevas espirituais. Ele é uma lâmpada que está brilhando na escuridão. Davi era profeta, Davi era salmista, Davi era pregador, Davi era doutrinador, Davi cantava salmos, Davi compunha salmos, Davi foi um rei inspirado por Deus, e se ele morresse na mão dos filisteus, seria como se a lâmpada de Deus em Israel, o que, meus amados irmãos? Se apagasse. Então, os servos de Davi, os 37 valentes de Davi, disseram: o Senhor não vai mais para a guerra, porque nós não queremos que a lâmpada de Israel se apague. E o diabo quer apagar a lâmpada, porque o diabo gosta de escuridão. É verdade ou não é, irmãos amados? As trevas, elas gostam de prevalecer, e elas não gostam de lâmpada. As trevas não gostam de candeeiro aceso, de lâmpada acesa, porque a lâmpada, ela revela o escondido, ela revela o que está oculto. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui uma coisa interessante, glória a Deus. Quem foram esses homens, irmãos? Esses homens que se reuniram, por que foi que esses homens cuidaram de Davi? Ele agora velho, ele agora já cansado, ele agora já não podia guerrear, e aqueles homens tomaram essa decisão. Sabe por quê? Porque aqueles homens estavam sendo gratos a Davi. Eles estavam sendo agradecidos a Davi, porque há muitos anos atrás, eles eram um Zé Ninguém. Sabe quem eram esses homens aqui que fizeram essa decisão? Você sabe quem eram esses homens? Eram os 37 valentes de Davi. E esses homens, como foi que eles surgiram na vida de Davi no passado?
Como foi que esses homens surgiram na vida de Davi no passado? Nós vamos ver isso em 1 Samuel, capítulo 22. Com a ajuda de Deus, vamos ler 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Vocês estão lembrados por que foi que eles cuidaram de Davi na velhice? Vocês estão observando por que foi que eles tinham maior zelo com Davi? Porque eles eram quem? Quem eram esses homens no passado, quando eles encontraram com Davi na caverna de Adulão? Quem eram eles? O irmão leu. Eles eram pessoas que se achavam em aperto. Eles eram pessoas endividadas. E eles eram homens de espírito desgostoso, irmãos. Em outras palavras, eram um Zé Ninguém. Era um pé rapado. E eu já expliquei a vocês o que é pé rapado. Se você for em Minas Gerais, nos prédios públicos, nas igrejas coloniais, você vai ver que tem lá uma chapazinha de ferro assim, glória a Deus. E vocês, para que essa chapa de ferro na entrada da igreja? Diz que era porque ali, quem vinha na lama, os ricos, eles iam de carruagem para a igreja. Os ricos iam a cavalo ou de carruagem. E o pobre vinha a pé. E quando chegava na igreja, o pé, a bota, estava aquele bolo de lama. E o padre dizia, para entrar na igreja, tem que rapar o pé. Glória a Deus. Está lá, se você for em Minas, você vai encontrar. Eu encontrei. Aí quando a pessoa não tinha nada na vida, como era que se dizia naquele tempo? Fulano é um pé rapado, porque não tem nem um jumento para vir para a igreja. Aleluia. Então esses homens aqui, eles eram um pé rapado, era endividado, era gente sem nome, era gente sem fama, era gente amargurada, era gente pobre, e Davi os acolheu e os treinou e cuidou deles, e eles se tornaram heróis. Vocês podem dar glória a Deus por isso, irmão? Aí quando Davi ficou velho, o que foi que eles fizeram? Quando Davi ficou velho? Me ajude aqui a pensar. Foi o que eles fizeram? Davi agora já não tinha mais força, talvez já estivesse com reumatismo, talvez já estivesse com artrite, talvez já estivesse com artrose. Minha misericórdia, também assim é demais, né? Glória a Jesus. Talvez já estivesse com bico de papagaio, hernia de disco, espinhela caída, ventrosidade. Glória a Deus. Irmãos, estão me dando aqui uma informação, não sei. Diz que o peso da lança é 34 quilos e 27 gramas. É? 3.700, né? Então, são várias 3.700 contra esse aqui. Então, eu vou guardar esse aqui, senão depois vão dizer que... Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que Davi agora era velho. E, irmão, porque quando a gente é agradecido não é só quando a pessoa tem o que dar, não. Tem gente que só é agradecido quando a pessoa tem o que oferecer. É verdade ou não é? Às vezes uma mulher fica velha, já não é mais bela, já não é mais bonitona, o marido vai e diz, toma esse bebedone, mata. Glória a Jesus. Né? Às vezes o marido era rico, bonito, agora está pobre, sem dinheiro, e a mulher ainda está nova, bonita, aí pega o marido e joga para o Isbe Benoni com a lança matar. Mas aqueles valentes de Davi, eles eram gratos. Eles eram agradecidos. Ele disse, esse homem foi quem nos ajudou, esse homem foi quem nos doutrinou, esse homem foi quem nos treinou. Nós éramos amargurados, nós éramos desgostosos, nós éramos sem nome, nós éramos endividados, e hoje somos o que somos por causa desse homem.
E agora nós vamos cuidar dele. Agora nós vamos recompensá-lo, nós vamos retribuir o carinho que ele teve por nós, o carinho que ele fez por nós há muitos anos atrás. Nós agora vamos zelar dele como quem zela de uma lâmpada para que ela continue brilhando. Como se chama isso, igreja? Me ajude a pensar. Gratidão. Mais alto, eu quero ouvir a voz da igreja. Gratidão. Os valentes de Davi, eles foram gratos, agradecidos, irmão. É isso que Deus quer de nós, irmão. Seja agradecido àqueles que lhe deram a mão, né? Eu tenho um irmão aqui que está bem pertinho de mim. Ele tem uma pessoa que ajudou muito ele na vida. Talvez ele fosse como esse aqui, eu não conheço a história. Talvez ele fosse como um desses aqui. Mas apareceu alguém na vida dele e ele cuidou, essa pessoa cuidou dele. E quando nasceu uma menina na casa dele, ele colocou o nome dessa pessoa que ajudou. Aí a pessoa disse, mas você vai botar o meu nome? Disse, em homenagem à senhora, porque a senhora me ajudou, glória a Jesus. Como é que se chama isso, meus amados irmãos? Gratidão. Me ajude a pensar, se chama o quê, irmãos? Gratidão. Mas tem gente, irmão, que não é como aquele povo. Tem gente que depois que recebe a bênção, era um Zé Ninguém, estava lá embaixo, é verdade ou não é? Estava lá, endividado, angustiado, desgostoso, achou quem desse a mão, e quando é depois, coice, patada. Coice, patada. Aleluia. 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 Mas o Senhor nos ensina nesta noite, seja agradecido. Alguém aqui já foi vítima da ingratidão? Alguém aqui já foi vítima da ingratidão? Já, irmão? Com certeza, quase todos nós, né? Pessoas que você colocou nas costas, né? Como uma criança, botou nas costas, levou, e hoje ele só não bota o carro por cima de você. Glória a Jesus, aleluia. E se pudesse, lhe matava. Se não lhe mata, porque não pode, mas a vontade é lhe matar. Não é verdade, irmãos amados? Glória a Deus, mas esses cavalentes de Davi, eles disseram, não, o Senhor não vai mais para a guerra. Nós vamos cuidar do Senhor, porque nós éramos amargurados, nós éramos endividados, nós éramos sem nome, nós éramos desgostosos, e o Senhor cuidou de nós, nos treinou. Hoje nós somos guerreiros, hoje nós somos generais, hoje nós somos capitães, hoje nós somos gente, e foi o Senhor Davi, e nós vamos cuidar do Senhor. Quem dá glória para Deus pela sua santa palavra? Dê glória para Deus, igreja, pela sua santa palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Sede, Agradecido. sede, Agradecido. é mandamento de Deus, irmão. Quando você vê uma pessoa ingrata, saia de perto dela. Que a pior qualidade de gente que tem no mundo são os ingratos. O primeiro ingrato foi Satanás. Foi ou não foi? Que a Bíblia diz que Deus revestiu ele de ouro, Deus revestiu ele de pedras preciosas. Foi assim ou não foi? Deus deu a ele mais sabedoria do que Daniel. Foi assim ou não foi? A Bíblia diz que ele era mais sábio do que Daniel. A Bíblia diz que ele andava entre as pedras afogueadas. A Bíblia diz que ele era regente. A Bíblia diz que a veste dele era mais bela, era perfeita em formosura, mas foi ingrato com Deus. Se rebelou contra Deus e até hoje ele tem raiva de Deus. Até hoje ele tem raiva de Deus. Quando você vê uma pessoa ingrata, ele é primo legítimo de Satanás. Aleluia. Aleluia. Quando ele encontra com o cão, eles falam primo. Aleluia. Glória a Deus nas alturas dos céus. Aleluia. Vamos ver outra pessoa grata, irmão. Vamos ver outra pessoa grata. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, e o versículo 8 nos revela, o Espírito Santo nos revela, mandou escrever, deixou registrado por inspiração divina para nossa edificação. Outra pessoa grata. 2 Reis 4 e 8, por gentileza. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que, todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Amém. Quem pode dar glória a Deus nesta noite?
Os irmãos sabem que naquele tempo, quem estava prevalecendo eram os profetas de Baal. Os profetas de Baal era quem estava prevalecendo. Os profetas de Baal estavam prevalecendo. Glória a Deus. E meus amados irmãos, só tinha de profeta do Senhor Eliseu. Elias tinha ido para o céu e deixou quem? Eliseu. E uma escola ou algumas escolas de profetas. Haviam alguns poucos profetas espalhados em Gilgal, em Jericó, em Betel, no Jordão. Havia pequenas congregações de profetas, mas quem predominava era o baalismo. Baal era quem predominava. E quem era a rainha? Quem lembra quem era a rainha daqueles dias? Uma rainha famosa, né? Quem era ela, meus amados irmãos? Jezabel. Era ela a rainha. Acabe não mandava em nada. Quem mandava era ela. Irmão, Jezabel era uma mulher perigosa demais. O Acabe, olha, Jezabel e Acabe era o pires e a xícara. Casava direitinho. Veja como eles eram malignos, O Acabe queria devorar a vinha de Nabote. Estão lembrados que ele quis tomar a vinha de Nabote? Aí ficou chorombingando. Aí Jezabel chegou e disse: bem, amor, o que é que você tem, amor? Você está chorando? E ele: é porque eu nem almocei, amor. Por quê, filhinho? Porque eu quero comprar a vinha de Nabote e ele não quer vender. Eu quero tirar as uvas e plantar uma hortaliça, plantar abóbora, melancia, machixe e quiabo. E ele não quer vender. Aí ela: o quê? E você não é rei, não? Você não é rei, não, Israel? Oxe, que rei é você? Deixa comigo que eu resolvo. Glória a Deus. Aí eles: bem, eu não queria fazer nada não, mas você quer. Era, irmão. Era assim, Acabe e Jezabel. Um par de jarros. Alguém diz assim que Jezabel era pior do que Acabe. Eu não sei dizer dos dois. Não sei. Entre Acabe e Jezabel, eu não sei dizer dos dois quem era pior. Alguém quer defender Acabe. Não, irmão, o bichinho só era ruim por causa de Jezabel. Mas, irmãos amados, é como lá em Major Isidoro, pastor Edson, não sei se ele está aqui. Está ali, pastor Edson, está ali. Tinha um pobre de um crente, naquele tempo se disciplinava por tudo, né, irmão? Se disciplinava, um espirro, vai ser disciplinado. Glória a Jesus. E tinha um pobre de um irmão, crente não pode comer sangue. Mas, naquele tempo, até se vendesse, era disciplinado. Glória a Deus. E um irmão vendia fato na feira, uma família vendia fato, e de vez em quando ele escondido vendia um sanguezinho. Mas naquele tempo não podia vender. Ora, o pecador comer sangue ou não, quem não pode comer sangue, somos nós que somos cristãos, e o Novo Testamento proíbe. Mas o pecador, ele pode comer 10 quilos de sangue. Não tem problema nenhum, porque ele vai para o inferno sempre. Glória a Deus. Aleluia. Mas, irmão, aí eu sei que esse pobre esse crente era combatido porque ele vendia sangue. E tinha uma outra irmã que também, não sei, eu sei que um dia a irmã foi batizada com o Espírito Santo. E ela ficou tão alegre que a chapa caiu no chão. Glória a Deus. E o irmão que vendia fato também não contou a história, sem guardanapo, sem nada. Pegou a chapa do chão, entregou a ela e ela botou na boca e continuou se alegrando. Glória a Deus. Com poucos dias, o irmão que vendia sangue foi disciplinado porque vendia sangue. E a irmã foi disciplinada, não sei porquê, lá uma tolice, foi disciplinada. Aí alguém disse: eu não sei quem contaminou quem. Não sei se a chapa de fulana contaminou o coitado ou as mãos dele contaminaram a chapa dela. Glória a Deus. Vocês pastores devem estar lembrados dessa história. Só não vou dizer o nome, porque os parentes deles podem estar vivos por aí afora. E a internet leva longe. Ninguém sabe dizer quem era pior. Ninguém sabe quem contaminou quem. Ninguém sabe quem contaminou. Acabe e Jezabel, ninguém sabe. E quem prevalecia eram os profetas de Baal. Só tinha o profeta de Deus, Eliseu, e doutrinando uma nova geração de profetas, tentando. E o pobre do Eliseu, irmão, andava. A casa da sunamita, ela ficava no meio do caminho entre a cidade de Samaria e o Monte Carmelo. E eu fiz uma pesquisa e descobri que era do Monte Carmelo para Samaria era 115 quilômetros.
De Samaria para o Monte Carmelo, 115 quilômetros. Uns dizem 100 e outros dizem 115 quilômetros de um lugar para outro. E Eliseu ia de quê, irmão? Qual era o transporte dele? O expresso Canelinha. E a mulher viu o trabalho de Eliseu. Eliseu ensinando, Eliseu doutrinando, Eliseu com a Torá debaixo do braço, a lei de Moisés, levando a palavra para um, levando a palavra para outro, dando aula de teologia para os novos profetas nos ranchos, nos seminários dos profetas, e levantando uma geração, e ia para Gilgal, ia para Betel, ia para o Jordão, ia para um lado, ia para outro. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite e para sempre. E a mulher viu aquele trabalho de Eliseu, ele passando na porta dela, para fazer o trabalho de Deus, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o que foi que ela fez? Vamos ver o capítulo 4, versículo 8, o irmão já leu, só para refrescar a memória. Glória a Deus. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que, todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Irmãos, essa mulher, ela era grata. Porque Eliseu ministrava as coisas espirituais. Eliseu não tinha dinheiro. Eliseu não tinha nada para oferecer àquela mulher, àquela família, a não ser a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é a coisa mais importante deste universo, irmão. E a mulher via Eliseu indo para Gilgal, indo para Betel, indo para Samaria, indo para o Carmelo. Eliseu evangelizando, visitando, consolidando, fazendo a obra. E ela disse, não, eu tenho que ser grata a esse homem. Esse homem é um profeta, esse homem entrega a palavra, esse homem entrega a doutrina, esse homem nos vacina contra a doutrina de Jezabel. Esse homem é um herói. E eu vou preparar um banquete para ele toda vez que ele passar por aqui. Eliseu cansado, afadigado, e quando passava na porta da casa da mulher, já estava. Quando a Bíblia diz comer pão, isso é um hebraísmo. Comer pão não é só pão francês, nem pão crioulo. Comer pão fala de um farto jantar, um farto almoço. Glória a Jesus. Quem sabe um carneirozinho com tutano, glória a Deus. Assadinho, glória a Jesus. Quem sabe uma galinha caipira. Com muita pimenta do reino e cominho. Para fazer o pirão, glória a Jesus. Costela recheada. Rapaz, não faça isso não, que você prejudica a igreja, glória a Jesus. Meus amados irmãos, ela preparava com carinho. O que era isso, irmão? O que era isso? Era movida por quê? Essa mulher, ela era movida por quê? A fazer isso com aquele homem que se esforçava, com aquele homem que evangelizava, com aquele homem que visitava, com aquele homem que trabalhava, com aquele homem que ia a pé, com aquele homem que tinha amor pela obra. O que era isso? Era gratidão. Ela era grata. Glória a Deus. Irmão, e ela era crescente. Vê o versículo 9, depois ela achou pouco. Depois ela achou pouco, irmão, o que ela fez? Ela achou pouco da comida. E na casa dela não tinha um quarto, não tinha um lugar adequado. Ele comia, mas ficava sentado na varanda. Ele comia, mas ficava do lado de fora. E ela disse, não, eu tenho que fazer algo mais. Eu tenho que ser mais abundante na obra do Senhor. Versículo 9, por gentileza. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, sim, prossiga. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Quem pode dizer glória a Deus, irmãos? Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que a Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre o quê, meus amados irmãos?
abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo disse, sede firme e constante, sempre abundante. Porque tem gente que começa, mas depois vai para trás. Retroage. É verdade, não é? Tem gente que começa bom, tem gente que começa sendo grato, tem gente que começa ajudando, e depois, no transcorrer do tempo, essas pessoas, elas retrocedem. Mas a mulher sunamita não. Ela era firme, ela era constante, ela era abundante. Eu acho lindo um crente, irmão, que não muda. Eu acho lindo o crente que, em vez de andar para trás, ele vai para frente. Tem gente que começa tão bonzinho, né, irmão? E depois arruína, depois piora. Mas a mulher sunamita, ela começou somente dando almoço. Ela começou somente dando café. Mas ela achou pouco. E ela disse, eu posso fazer mais. E eu vou fazer mais. Eu vou ser mais grata ainda a esse profeta. Eu vou ser mais grata ainda a esse homem. Glória a Deus. E o que foi que ela mandou fazer? Ela disse, eu vou fazer um pequeno quarto. Vou colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que quando ele chegar ali, ele vá descansar. Amém? Quem diz amém em nome de Jesus? Amém. Agora, irmão, sabe uma coisa que eu aprendo aqui? É que essa mulher, ela era desinteresseira. Ela fez isso sem interesse nenhum. Você vê que ela fez isso sem interesse nenhum. Porque quando Eliseu perguntou o que era que ela precisava... Veja aí, por favor, o versículo não está no script, chegou agora, no versículo de número 13. Glória a Deus. 12, 13, por favor. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, e se há de fazer por ti? O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Olha, irmão, você vê que Eliseu perguntou, a senhora tem nos tratado tão bem? A senhora tem nos tratado com tanto carinho, com tanto carinho, o que é que a senhora quer que a gente faça por a senhora? A senhora quer que a gente faça? A senhora está com algum problema? Quer que eu fale com o rei? Está com alguma dificuldade? Quer que eu fale com o chefe do exército? Ela disse, meu senhor, eu habito no meio do... Foi o que ela quis dizer? Foi o que ela quis dizer? Hein? Eu não preciso de nada. Dá glória a Deus, igreja. O que é que nós aprendemos aqui? Que aquilo que ela fez por Eliseu foi sem nenhum interesse. Sem segundas intenções. Irmão, que coisa linda quando o crente, ele é grato sem segundas intenções. Ele dá um presente com amor. Ele faz as coisas por desvelo, por amor, por gratidão. Aí quando o que é que você quer? Eu não quero nada, eu já tenho tudo, eu habito no meio do meu povo. Irmão, Deus conhece esses corações? Deus conhece esses corações, irmão? Conhece ou não conhece, igreja? Quando você faz uma coisa com amor, por gratidão, quando você dá um presente por amor, quando você dá uma hospedagem por amor, quando você dá um objeto por amor, sem nenhum interesse, irmão, isso diante de Deus é como se fosse um perfume, um incenso do Antigo Testamento. Aquela mulher era sincera. Você vê quando o profeta disse, o que é que a senhora precisa? A senhora quer que eu fale com o rei? A senhora quer que eu fale com o capitão? Ela disse, não precisa, porque eu habito no meio. Fulano ali é meu primo, o da frente é meu tio. Esse aqui é meu avô. Essa aqui é minha prima. O general do exército é irmão do meu pai. O rei foi meu padrinho de batismo. O que é que eu quero mais? Eu estou fazendo isso com o senhor, não é porque eu preciso de nada, não.
Eu estou fazendo isso com o Senhor porque eu sou crente. Eu estou fazendo isso com o Senhor é porque eu tenho o amor de Deus na minha alma. Eu estou fazendo isso com o Senhor é porque eu tenho Deus na minha vida. Quem dá glória para Deus mais forte nesta noite? Louvado seja e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite, igreja. Glória a Deus. A mulher fez um quarto, comprou uma cama, comprou uma mesa, comprou uma cadeira, comprou um candeeiro bonito, não sei se de prata, não sei se de latão, não sei se de barro, comprou um candeeiro, colocou na mesa, para que quando o homem de Deus chegasse ali, tinha uma mesa para comer, tinha uma mesa para botar a Torá, o livro de Moisés, tinha um candeeiro aceso para escrever as anotações, e o nome de Deus ser glorificado. Quem pode dar glória ao nome de Jesus Cristo nesta noite? Gratidão sem nenhum interesse. Mulher sincera. Mulher sincera. Glória. Deus se agrada de ti, mulher sincera. Deus se agrada de ti, obreiro sincero. Deus se agrada de ti, galeria sincera. Amém. Deus se agrada de ti, banda sincera. Deus já se agrada de ti, igreja sincera. Aguarde, porque a tua sinceridade, as bênçãos de Deus virão mais. Aleluia. 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 Quem pode dar glória a Deus? Ela disse: eis que eu vejo que este homem que sempre passa por nós é o que, meus amados irmãos? Este homem que passa por nós é o que, meus amados irmãos? Outra coisa que eu aprendo aqui: você deve honrar. Veja quem você vai honrar. Tem gente, irmão, que só gosta de honrar gente à toa. Não gosta de homem de Deus. Ele gosta de honrar os profetas de Baal. Dá um valor tão grande aos profetas de Baal. Chega e chora quando fala nos profetas de Baal. Meu irmão, aprenda a honrar homem e mulher de Deus. Você sabe quem é que dá valor a profeta de Baal? Gente ruim. Vou mostrar para vocês quem é que honra a profeta de Baal. 1 Reis 18 e 19. É só voltar as páginas um pouquinho. Quando você vê uma pessoa que dá apoio ao desmantelo, gosta do desmantelo, e briga pelo desmantelo, e faz tudo para apoiar o desmantelo, e honra o desmantelo, eu vou dizer quem é. 1 Reis 18 e 19. Glória a Deus. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, pois também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então... Aí tá bom, para que mais? Enquanto a sunamita honrava Eliseu, Jezabel honrava a quem, igreja? A quem, igreja? Profeta de Baal. E os profetas de Azera. A sunamita preparava comida para o santo homem de Deus. E Jezabel preparava comida para quem? Para os profetas de Baal. Não sabia que ainda hoje tem a sunamita e tem Jezabel? Tem ou não tem, irmãos amados? Tem ou não tem? Quem é Jezabel só gosta de profeta de Baal. Quanto mais o cabra é sem vergonha, mais ruim, mais Jezabel. Jezabel apoia. E homem de Deus, Jezabel bota para correr. Homem de Deus, Jezabel não quer perto. Glória a Deus. Jezabel não quer perto do homem de Deus. Ela quer profeta de Baal. Você vê que os profetas de Baal comiam a mesa de quem, meus amados irmãos? E quem era que comia a mesa da sunamita? Mais alto? Homem de Deus. Vocês estão com medo de Jezabel, é? Ela já morreu. Vocês estão falando tão baixinho, estão com medo dela, né? Tá que só o irmão, disse que um irmão, só o irmão na sala de escola dominical. Ô irmão, quem foi a mulher de Caim? O irmão, cala a boca, fala baixo. Por quê, irmão? Cala a boca. Caim é um mau elemento.
Ele já matou o irmão dele. Se ele vê que tu está falando da mulher dele, ele vai te matar também. Glória a Deus. Cala a boca, deixa de falar da mulher dele, pelo amor de Deus. Jezabel já morreu, não tenha medo dela não. Enquanto Eliseu comia na mesa da sunamita, os profetas de Baal comiam na mesa de quem, meus amados irmãos? Jezabel. E quantos eram que ela dava comida? Quantos eram? 450 não. 850. Era 800, olha o tamanho da panela. Imagine, o crente da Assembleia já come, imagine o profeta de Baal. Aleluia. Era cada panelão, cada churrascada, e ela honrando os profetas de Baal. Irmão, não honre profeta de Baal. É para honrar quem teme ao Senhor. O grande problema é que está faltando discernimento em muitos crentes. Tem crente que não sabe mais quem é homem de Deus e nem sabe mais quem é profeta de Baal. Não tem discernimento. Para ele é tudo a mesma coisa. É que só um crente. Tem um pastor amigo meu e a gente foi para uma igreja. E lá ele tinha sido pastor de um crente com um juizinho fraco. Bem fraquinho o juizinho do crente. E o crente era porteiro. E o pastor gostava muito desse crente, ajudava esse crente. E o crente mudou assim. Um dia eu fui na igreja com esse pastor que o crente estava. Que o crente fraquinho do juiz estava. E ele estava lá de porteiro, bem assim, com a Bíblia assim. Aí quando eu vi, eu disse, eita fulano, tudo bom? Tudo bom. Eu disse, olha aqui, pastor fulano, que foi seu pastor, pensando que ele ia fazer a maior festa. Olha aqui, pastor fulano, que foi seu pastor. Ele disse, pai, senhor. Eu disse, você não faz nenhuma festa? Ele disse, eu mesmo não, para mim é tudo a mesma coisa. Tem crente, irmão, que tanto faz profeta de Baal, como o homem de Deus. Falou em Deus. Pastor Genival conhece a figura, glória a Deus. Disse até o nome, mas não fui eu não, que tudo agora querem botar a gente na cadeia por tudo, né, irmão? Glória a Deus, irmãos amados. Não é tudo a mesma coisa não, irmão. Tem homem de Deus e tem profeta de Baal. E você não bote na sua mesa profeta de Baal. Ponha na sua mesa quem? Mas hoje em dia os profetas de Baal são mais honrados do que os homens de Deus. Porque profeta de Baal tem ginástica. Profeta de Baal sabe fazer o caqueado. É verdade ou não é, irmãos amados? Profeta de Baal emociona. Profeta de Baal sabe fazer, né? E quem não tem discernimento, quem não tem conhecimento das coisas de Deus, pega o profeta de Baal e põe na mesa. Mas a Bíblia diz que a mulher pôs Eliseu na mesa porque ele era um santo, mais forte, um santo. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? E Deus e o tempo revela, irmão. Deus e o tempo revela ou não revela, irmão? Deus e o tempo revela. Vai dizer quem é e quem não é. É verdade ou não é, irmãos amados? Louvado seja e glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite. Aleluia. Vamos ver o Salmo 15, versículo 4, para a gente ouvir dos cantores outra vez, da praça, que eu sei que vocês estão com vontade de ouvi-lo. Glória a Deus. Vamos ver capítulo 15, versículo 4 dos Salmos. Ou melhor, Salmo 15, versículo 4. Salmo 15, versículo 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele a cujos olhos o réprobo é para ser o quê? O que é o réprobo? É a pessoa reprovada. É a pessoa que não teme a Deus. O réprobo é para ser o quê? O réprobo? E é para honrar quem? Para honrar quem, meus amados irmãos? Os que temem ao Senhor. Para honrar os que temem ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus nessa hora? Amém. Honrar, ser grato com aqueles que temem ao Senhor, irmão. É essa a lição. Ainda tem mais coisas, mas eu espero em Deus que Deus nos dê mais oportunidades para nós ministrarmos esta.